vezes você já ouviu falar que alguém morreu esfaqueadas, ou degoladas, ou a tiros por amor a Deus? Hoje eu vou falar sobre um homem que morreu crucificado por amor a Deus. E este homem é Jesus de Nazaré, o Cristo. Então, roda a vinheta e vamos falar sobre Jesus Cristo de Nazaré. E o texto base para falarmos sobre a crucificação de Jesus está lá em Mateus capítulo 27 e o versículo 37 e 38, que diz assim a palavra do Senhor: E em cima da sua cabeça puseram escrita sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. A palavra do Senhor ela vai nos dizer no versículo 37 que Jesus Cristo ele foi levado a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar de caveira. E naquele lugar deram vinho misturado com fel para Jesus Cristo beber. Só que quando Jesus Cristo ele começou a beber, ele provou, Ele provou e viu que tinha um gosto amargo, gosto de fel, e se recusou a tomar. Ele não terminou de tomar aquilo. E a palavra do Senhor ela vai nos dizer que repartiram os vestidos do Senhor Jesus Cristo. A roupa que ele estava vestida foi repartido ali com aquelas pessoas que estavam vendo aquela situação em que Jesus se encontrava. E a palavra do Senhor nos diz que repartiram os vestidos de Jesus porque essa era uma profecia de Isaías lá no Antigo Testamento. E a palavra do Senhor nos diz que crucificaram a Jesus, e havendo-o crucificado, repartiram seus vestidos. Depois de Jesus ter sido crucificado, posto lá naquela cruz, em cima daquela cruz, é que partiram os seus vestidos. E Jesus Cristo, ele não cometeu nenhum pecado para que ele fosse para aquela cruz, para que ele morresse daquela forma. Mas os principais sacerdotes não gostavam de Jesus pelas verdades, pelo anúncio das boas-vindas, de Jesus, das boas novas. E eles colocaram como sendo a sua acusação que Jesus é o Rei dos Judeus. Esta foi a acusação que colocaram, que acharam por bem para que Jesus fosse crucificado. E assim fizeram, como diz no versículo 37. E a palavra do Senhor também nos diz que junto com Jesus Cristo, no mesmo dia em que Jesus Cristo ele foi crucificado, também foi crucificado outros 2 ladrões, outros 2 homens, um à direita e outro à esquerda. Esses 2 sim tinham pecado, esses 2 sim tinham que pagar por seus erros, de acordo com a lei de antigamente. Então esses 2, de acordo com a lei, tinham que pagar por o seu erro, por ser ladrões, por ter roubado. Mas Jesus Cristo ele não tinha pecado, Jesus Cristo ele não tinha errado. Mas mesmo assim ele foi crucificado, tendo a sua acusação como Jesus, o Rei dos Judeus. E a palavra do Senhor nos diz que muitas pessoas que estavam ali vendo o Senhor Jesus Cristo naquela situação, posto naquela cruz, a palavra do Senhor vai nos dizer que as pessoas passavam e ficavam maneando a sua cabeça e dizendo: não é este aquele que destrói o templo e constrói o templo em 3 dias. Outras pessoas diziam: salvou-se aos outros e não pode salvar-se a si mesmo. Então muitas pessoas que estavam ali ficavam falando coisas com o Senhor Jesus Cristo, falando muita besteira lá para Jesus. E a palavra do Senhor ela nos diz que desde a hora 6ª até a hora 9ª, que é do meio-dia às 3 horas da tarde, diz que houve trevas durante aquela crucificação.
durante o momento em que Jesus estava ali exposto para todas as pessoas verem que ele estava sendo acusado de ser o rei dos judeus. Realmente Jesus era o rei dos judeus, só que eles não gostavam, odiaram Jesus por ser o rei dos judeus. E aqui a palavra do Senhor nos diz que Jesus ele dizia: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? E as pessoas vendo Jesus ali conversar, né, falar com Deus, as pessoas pensavam que ele estava falando com Isaías, com Elias. Só que não era com Elias que ele estava falando, mas sim com Deus, né? E Jesus ali crucificado ainda tiveram a coragem de dar uma esponja cheia e encharcada de vinagre para Jesus ali molhar sua boca, né? Beber alguma coisa, e deram vinagre para ele. Lógico que Jesus não bebeu aquilo, né? Quando ele sentiu o gosto. Mas as pessoas, elas, além de ter dado vinagre, fel com vinho, elas ainda tiveram a coragem de dar vinagre para Jesus tomar. Então aqui nós percebemos que tamanha crueldade fizeram com Jesus. Jesus, ele clamou novamente a Deus, e depois de ele ter clamado a Deus, ele rendeu seu espírito. Jesus Cristo, ele faleceu. Jesus Cristo ali terminou ele estava quase no fim da sua jornada aqui na terra. E Jesus Cristo, ele rendeu ali seu espírito perante toda a multidão. Quando Jesus Cristo ele morreu, a palavra do Senhor nos diz que o véu do templo ele se rasgou. Existia um templo naquela época que era onde a presença do Senhor ali se manifestava. Era onde a presença do Senhor estava ali. E não era qualquer pessoa que podia entrar nesse templo, nesse tabernáculo. E lá tinha um grande véu. E a palavra do Senhor nos diz que quando Jesus Cristo ele morreu, o véu desse templo ele se rasgou de cima para baixo, não de baixo para cima, porque talvez se fosse de baixo para cima as pessoas iriam dizer que alguém foi lá e rasgou de baixo para cima. Mas não, quando Jesus ele morreu, o véu do templo ele se rasgou de cima para baixo. E esse véu do templo ele significa algo para nós. Ele significa que agora nós podemos buscar Deus em qualquer momento, em qualquer hora, em qualquer circunstância, porque antes do véu ter sido rasgado, quando o véu ainda não tinha sido rasgado, só quem podia entrar na presença do Senhor, quem poderia oferecer holocaustos, sacrifícios ao Senhor, era apenas os sacerdotes. Mas agora nós temos o livre acesso para falar com Deus, para oferecer o nosso louvor, para pregar a palavra do Senhor, para sentir a sua presença, para ouvir a voz do Espírito Santo. Então nós temos esse livre acesso depois que o Senhor Jesus Cristo ele morreu. E a palavra do Senhor nos diz que quando Jesus ele morreu, aquelas pessoas que já tinham morrido antes de Jesus Cristo, mas tinham morrido com Deus, né? Ele já tinha conhecido ao Senhor, já tinha conhecido a Deus. Aquelas pessoas que morreram com Deus, elas foram ressuscitadas depois da morte de Jesus. E aquelas pessoas que foram ressuscitadas apareceram a outras pessoas, né? Para mostrar, para provar, né? Que realmente, quando Jesus morreu, elas tinham ressuscitado. E ali era uma prova de que elas tinham ressuscitado em Jesus Cristo. E aqui a palavra do Senhor nos diz: e o centurião e os que com ele guardavam a Jesus. E a palavra do Senhor nos diz bem assim: e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo terremotos e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Depois que o véu do templo ele tinha se rasgado, depois que as pessoas já tinham ressuscitado e depois que ocorreram grandes terremotos, aí foi que os guardas, né, os guardas que estavam ali
perto de Jesus Cristo sendo crucificado, eles perceberam, eles se tocaram que eles tinham matado a pessoa errada. Eles perceberam que eles tinham matado Jesus, o Messias, o Nazareno, aquele que Isaías tanto falava. Então eles dizem dessa forma: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Só depois de Jesus ter morrido e ter ocorrido todos esses eventos foi que os soldados eles perceberam que aquele homem que eles crucificaram na cruz, aquele homem que colocaram uma espinha ou colocaram espinhos na sua cabeça era Jesus Cristo. E a palavra do Senhor nos diz que, estando ali olhando de longe, muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galileia para o servir. Entre elas estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e José, e mãe dos filhos de Zebedeu. Então ali estavam várias mulheres, que acreditavam em Jesus, que amavam a Jesus, que andavam com Jesus. E a palavra do Senhor nos diz que, vinda a tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José. E esse homem, esse José, ele chegou para pegar o corpo de Jesus que já tinha sido colocado em um sepulcro, para que José colocasse uma nova vestimenta em Jesus e colocasse em um sepulcro novo. Então José fez dessa forma, foi lá, pediu o corpo de Jesus, as pessoas deram o corpo de Jesus, então José vestiu uma nova vestimenta em Jesus e colocou em um novo sepulcro, um sepulcro mais digno. E a palavra do Senhor nos diz que os príncipes e os sacerdotes e os fariseus se reuniram na casa de Pilatos e lembraram de que Jesus, quando ainda estava vivo, tinha dito que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Então eles lembraram da palavra do Senhor. Só que eles não ficaram animados com essa lembrança, eles ficaram com raiva e disseram para que Pilatos colocasse soldados na frente do sepulcro em que José tinha posto Jesus, para que os guardas ficassem ali olhando para ver se Jesus não ia sair. E disse que era para eles ficar ali pelo menos 3 dias, para que os discípulos não fossem lá e pegassem o corpo de Jesus. Então, dessa forma, os guardas fizeram. Dessa forma, seguiram a ordem, de Pilatos, dos sacerdotes, dos principais e os sacerdotes. Então, ali, de frente com o sepulcro do Senhor, onde Jesus Cristo tinha sido sepultado, guardado, ali foi posto soldados para que ficasse ali vigiando, para que ninguém fosse ali roubar o corpo de Jesus. E a palavra do Senhor, ela nos diz que no primeiro dia da semana, que é no domingo, Maria Madalena e outra Maria, elas foram até o sepulcro onde Jesus estava. Foram lá porque elas estavam tristes, estavam angustiadas, estavam de luto, porque Jesus ele tinha morrido. Então foram lá até o sepulcro. E quando elas chegaram lá no sepulcro de Jesus, houve um grande terremoto. E juntamente com esse terremoto, elas viram descendo um anjo do céu. Desceu um anjo do céu. E ali aquele anjo chegou removendo a pedra que estava no sepulcro do Senhor. E essa pedra era a porta daquele tempo, no sepulcro. Então o anjo do Senhor ele chegou removendo essa pedra, abrindo o sepulcro. E quando ele terminou de abrir, ele sentou-se sobre essa pedra. E a palavra do Senhor nos diz: e o seu aspecto era como de um relâmpago, e o seu vestido era branco como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Então, ali, quando o anjo desceu, os guardas também estavam ali. Por quê? Porque Pilatos ele tinha dado a ordem que os guardas ficassem ali guardando o sepulcro, para que os discípulos não fossem ali furtar o corpo de Jesus. Então, na hora que o anjo desceu do céu para abrir o sepulcro, ali também estavam os guardas.
E os guardas, eles presenciaram o terremoto, presenciaram a descida do anjo, presenciaram a abertura do sepulcro. E a palavra do Senhor nos diz que aqueles guardas que estavam ali, eles ficaram ali assombrados, ficaram atemorizados e ficaram ali como mortos. Eu acho que eles caíram no chão e ficou tipo morto, porque eles tinham visto o anjo do Senhor, tinham visto a porta do templo, a porta do sepulcro sendo aberta. E a palavra do Senhor nos diz que o anjo respondendo disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. E ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Então o anjo do Senhor, ele foi ali, naquele lugar onde Jesus estava no sepulcro, para mostrar, para provar a todas as pessoas que Jesus ele tinha ressuscitado ao terceiro dia, como ele havia dito. Então o anjo ele não foi ali para ressuscitar o Senhor Jesus. Jesus ele já tinha ressuscitado. O anjo ele foi ali para mostrar, para remover aquela pedra e mostrar que Jesus ele já tinha ressuscitado muito antes dele ter aberto a porta, dele ter aberto a pedra que estava ali. Então o anjo ele foi apenas para mostrar a todos que Jesus ele já tinha ressuscitado ao terceiro dia. E o anjo disse para que elas fossem até a Galileia e anunciasse isso aos seus discípulos, aos discípulos de Jesus. Então assim elas foram. E quando as duas Marias, né, Maria Madalena e outra Maria, estavam indo anunciar aos discípulos que Jesus já havia ressuscitado, junto com elas, e indo elas, eis que Jesus lhes saiu ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Essa parte aqui eu fiquei muito maravilhada, porque a palavra do Senhor nos diz que quando as Marias elas saíram ali para ir dizer para os discípulos que Jesus já tinha ressuscitado, quem é que encontra com Marias? Quem é que encontra aquelas Marias? Jesus já havia ressuscitado e Jesus ainda apareceu para aquelas duas Marias para mostrar que realmente ele tinha sido ressuscitado, né, para cumprimentar elas. E Jesus ainda disse assim: eu vos saúdo. E elas ficaram muito felizes e abraçaram os pés de Jesus. E então Jesus disse-lhes: não temas, ide dizer aos meus irmãos que vão a Galileia e lá me verão. Então assim elas fizeram, né? Foram até Galileia, foram em direção a Galileia para dizer para os discípulos que Jesus já havia ressuscitado. Mas quando iam, eis que alguns dos guardas, chegando à cidade, anunciaram a quem? Aos principais sacerdotes. Eu acho que foram aqueles mesmos soldados que estavam ali de frente com o sepulcro. Alguns soldados eles foram correndo até os principais sacerdotes e disse: olha, aquele cara que a gente crucificou ele lá na cruz com espinho e tal, foi sepultado, que ele foi posto lá no sepulcro, aquele mesmo homem ele ressuscitou ao terceiro dia, como ele havia falado. Então os congregados e os anciões, tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados e diziam: dizei, vieram de noite os seus discípulos e dormindo nós o furtaram. Então fizeram lá um conselho, né? Fizeram uma reunião lá, apenas os anciões e os congregados, né? As pessoas que estavam ali, eles fizeram ali um plano e deram dinheiro para os soldados, dizer para as outras pessoas, para todo mundo que viesse ali procurando Jesus, para dizer que os discípulos foram lá e roubaram, furtaram o corpo de Jesus daquele lugar. E assim a palavra do Senhor nos diz que assim os soldados fizeram de acordo com o combinado lá deles, né? Por causa do dinheiro. E a palavra do Senhor nos diz que até hoje
até hoje lá na Judéia, né, os judeus até hoje acreditam nessa história. A palavra do Senhor nos diz isso. E foi divulgado este dito entre os judeus até o dia de hoje. Então, até o dia de hoje, muitos judeus acreditam que Jesus ele não foi ressuscitado, acreditam que os discípulos foram lá e saquearam, né, roubaram o corpo de Jesus. Mas isso é uma grande mentira. E a palavra do Senhor nos diz, agora é um momento feliz, que os discípulos eles partiram para a Galileia, né? Os discípulos estavam lá em algum lugar, eu não sei aonde. Sei que eles saíram para a Galileia, assim como as Marias tinham dito para eles irem para a Galileia, assim eles foram, e para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus ele apareceu para os 11 discípulos, apenas os 11 discípulos. Por quê? Porque Judas, ele tinha traído Jesus, além de ter traído Jesus, ele ainda se enforcou, por ele ter visto, né, que tinha entregado Jesus Cristo à multidão. E a palavra do Senhor nos diz que os 11 discípulos, eles viram a Jesus, só que nem todos os discípulos, nem todos os 11, eles acreditaram que aquele realmente era Jesus. E isso me chamou muita atenção quando eu estava preparando essa mensagem. Por quê? Porque aqueles 11 discípulos foram os que mais viram milagres acontecer, foram os que estavam ali direto com Jesus Cristo, estavam vendo as maravilhas, os ensinamentos, as pregações. E ainda teve discípulo que duvidou de que aquele realmente era Jesus, de que realmente aquele homem era o Messias, né? Então, além de Jesus ter ressuscitado, muitas pessoas ainda não acreditaram que aquele era Jesus. E Jesus ele conversou lá com os discípulos e disse para que eles fossem e batizassem as pessoas no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E também que ensinasse a guardar todas as coisas que ele já tinha mandado. E a palavra do Senhor nos diz que ele disse dessa forma. Jesus falou assim: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E esta é a mensagem de hoje sobre a crucificação de Jesus. E nós percebemos que Jesus Cristo ele morreu por amor a Deus, morreu por obediência ao seu Pai. E da mesma forma que Jesus ele morreu por amor a Deus, se um dia chegar uma ocasião, né, uma ocasião que você tem que morrer por amor a Deus, não rejeite a Jesus, não rejeite a Deus, não rejeite esse amor imenso, não rejeite de forma alguma. Dê a sua vida, porque até porque a nossa passagem aqui na Terra é um momento passageiro, né? Nós não vamos ficar aqui eternamente. Nosso lugar é eterno, nossa morada é eterna, é lá no céu. Então, se por algum motivo, algum dia chegar um momento em que você esteja à beira da morte, né? Por causa do nome de Jesus, por causa do nome de Deus, não negue esse nome, não negue a Jesus, porque um grande galardão está esperando por você. Grandes maravilhas, um céu repleto de glória e de esplendor está te esperando para você estar ali louvando ao Senhor, estar ali engrandecendo o nome de Jesus não é nem por a vida eterna, né? Mas eternamente. E esse foi o vídeo de hoje. Que o Senhor Jesus Cristo ele te abençoe grandiosamente. Estamos finalizando este vídeo e até o próximo vídeo. Fique com Deus. Tchau, tchau.